Hebreus capítulo 1. O escritor aos Hebreus começa a sua carta descrevendo quem é Jesus Cristo. E eu vejo uma descrição fantástica, extraordinária do escritor aos Hebreus, no livro todo falando sobre Jesus e a sua obra e o que ele fez, mas no começo, nessa introdução que ele faz, no capítulo 1, ele começa falando quem é Jesus Cristo. E alguém titulou esse capítulo na Bíblia dizendo: Cristo, o Filho de Deus, é superior aos anjos. Jesus Cristo é superior aos anjos. Mas Jesus Cristo é superior a mais que os anjos. Então, todos nós conhecemos o Senhor Jesus, todos nós temos ouvido falar de Jesus, todos nós cremos em Jesus, todos nós ouvimos da história de Jesus e estamos aqui para celebrar a sua morte e ressurreição, a sua vida entregue por nós para tirar os nossos pecados e nos dar salvação e nos dar vida eterna. Mas o que diz a Bíblia sobre Jesus Cristo? O escritor começa dizendo que, havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas vezes e de muitas maneiras, através dos profetas, nesses últimos dias, ele fala conosco através do Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, e por quem também fez o mundo, o qual, o Filho, é o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, portanto, mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, ou hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, o filho, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, o que dos seus anjos faz ventos e dos seus ministros labaredas de fogo, mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e de justiça é o teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não se acabarão. Essa é a descrição sobre Jesus. Essa é a descrição sobre Jesus. Queridos, quem é Jesus para o mundo? Quem é Jesus para o mundo? Para muitas religiões, Jesus Cristo, e para muitas pessoas, Jesus Cristo foi um homem importante, um profeta, que fez milagres, ensinou princípios relevantes para a humanidade. Para muitos, Jesus é alguém importante, um profeta, alguém que teve ensinos fantásticos, que vale a pena seguir. Não sei se vocês viram esse que diz que é um dos homens atualmente mais ricos do mundo. Ele deu uma declaração agora, uma semana atrás, perguntaram para ele sobre Jesus, e ele disse que admira e concorda com os ensinos de Jesus Cristo. E disse que, alguém perguntou, mas eu ouvi falar que você parece que se entregou para Jesus para ser salvo. E ele falou assim,
Se Jesus Cristo está salvando pessoas no mundo inteiro, eu vou ficar no caminho dele para ser salvo também. Olha que resposta. Você entregou sua vida para Jesus? Você se tornou cristão? Está seguindo a Cristo? Ele disse, olha, se Jesus está salvando pessoas no mundo inteiro, eu vou permanecer, eu quero ficar no caminho dele, porque eu quero ser salvo também. Uma resposta interessante. Mas, queridos, para os judeus, você sabe quem é Jesus para os judeus, para o povo judeu? Você tem ideia quem é Jesus para o povo judeu? Jesus para os judeus é um profeta que fundou um movimento responsável por um legado de violência e tentativa de conversão forçada do povo de Deus, do povo judeu, a abandonarem os mandamentos de Deus para seguir uma outra doutrina. Para os judeus, Jesus é um profeta revolucionário que veio para desviar o povo de Deus do caminho de Deus, dos mandamentos de Deus. Essa é a visão que os judeus têm de Jesus Cristo, até hoje. Queridos, o que pensa outras religiões, outras ideologias sobre Jesus Cristo? O que pensam? Para os muçulmanos, Maomé foi o último profeta escolhido por Deus para falar com a humanidade. Mas Jesus Cristo, para eles, foi um mestre importante, e alguns dos seus ensinos são considerados por eles e respeitados. Mas para eles, o último profeta que Deus usou para falar com os homens, não foi Jesus, foi Maomé. Queridos, para os espíritas, Jesus é o modelo de ser humano mais perfeito que Deus ofereceu para servir nesse mundo. Portanto, ele é o modelo da perfeição que o ser humano deve aspirar na terra. Para católicos, Jesus Cristo é a encarnação do Verbo divino, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Salvador e bom pastor. E para evangélicos, ou aqueles chamados crentes, há uma definição teológica que diz o seguinte: Jesus Cristo é tudo o que a Bíblia diz que ele é. Jesus Cristo é tudo o que a Bíblia diz que ele é. Deus criador, sustentador de todas as coisas, Deus homem, que toma a forma humana para salvar o pecador, é pastor, Salvador, Filho de Deus, Senhor, princípio, fim, caminho, verdade e vida. Ele é tudo. Quem é Jesus para você? Você acataria qual e defenderia e qual dessas teorias? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós nesta noite? Esse Jesus que a gente daqui a pouco vai celebrar a sua morte e ressurreição e que a maioria da humanidade conhece, sabe que Jesus veio ao mundo, morreu, mas quem é Jesus? Queridos, no texto que nós lemos de Hebreus, a primeira coisa que o escritor fala, ele diz que Jesus é o Filho de Deus e ele é a palavra, a mensagem, a profecia de Deus para o mundo nos últimos dias. Jesus é a palavra. Olha só o que diz a Bíblia: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias ele falou a nós, falou ao mundo através do Filho. Então Jesus é o quê? A palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra. Por isso que o Evangelho de João começa dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Verbo é palavra. Verbo é palavra, expressão. Então, o escritor aos Hebreus começa dizendo, Jesus Cristo é a palavra de Deus para o mundo. É a mensagem de Deus para o mundo. Jesus Cristo veio revelar Deus para o mundo. Jesus Cristo veio mostrar Deus para o mundo. Não é mais profeta, não é mais santo. Não é mais profeta,
não é mais santo que Deus usou para trazer a sua mensagem. Não é mais. O último profeta, Malaquias, profetizou há 400 anos antes da vinda de Cristo. Aliás, para encerrar a velha aliança com a nova aliança, Deus ficou 400 anos sem falar com o mundo. O último profeta, Malaquias, e é chamado pela teologia de período neotestamentário, período entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. 4 séculos sem Deus falar com os seres humanos através de profetas, porque Deus estava encerrando a fase da revelação através dos profetas, porque viria o Filho para trazer a revelação, a mensagem de Deus ao mundo. Aleluia! É Jesus e é Jesus, e não tem mais como ter a revelação de Deus, a mensagem de Deus fora de Jesus, e Deus não vai mandar mais ninguém para falar com o ser humano, já mandou Jesus Cristo para falar dele para nós. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras pelos profetas aos nossos pais, aos antigos, nesses últimos dias falou pelo Filho. Quando é que começou os últimos dias? Com a vinda de Cristo. Nesses últimos dias, Ele nos fala através do Filho. E o período dos últimos dias começa com o nascimento de Jesus, com a vinda de Jesus. Esse é o tempo do fim, é o tempo dos últimos dias. E o Senhor está dizendo que Ele mandou o Filho, Ele traz o Filho para falar. No passado Ele falou através de profetas, agora Ele fala pelo Filho. A mensagem que eu e você, que nós cristãos no mundo inteiro temos ouvido, é a mensagem de Jesus Cristo. Não é a mensagem de nenhum profeta mais, agora é a mensagem do próprio Filho. É a mensagem do próprio Filho. Portanto, queridos, antes Deus falou através de profetas e de patriarcas como Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Daniel, etc., porque são muitos. Mas nos últimos dias nos falou e fala pelo Filho, Jesus Cristo. Não fala através de anjos, como diz aqui. Ele não fala através de anjos, não fala através de santo, não fala através de profeta, não fala através de espíritos, não fala através de guru, não fala através de pai de santo, não fala através de guia, não fala através de padre, não fala através de pastores, ele fala através do Filho. Do Filho. É verdade que homens de Deus falam, transmitem a mensagem, mas devem transmitir a mensagem de quem? Do Filho. O que o Filho fala, nós estamos aqui para replicar, para transmitir. O que o Filho fala não é a nossa mensagem, não é a mensagem de uma igreja, não é a mensagem de uma religião, não é a mensagem de um homem. É a mensagem do Filho. Essa é a que é para ser pregada, essa é a que salva, essa é a que liberta, essa é a que transforma, essa é a que leva o homem para Deus. Não tem outra. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus Cristo para nós? Quem é Jesus Cristo para a igreja? Jesus Cristo é a mensagem de Deus? É a mensagem? A única mensagem de Deus? Queridos, ele mesmo disse, que Ele é o Verbo. Ele diz que Ele não fala de si mesmo, mas tudo que Ele falou aqui na terra recebeu do Pai. Ele diz que Ele e o Pai são um só. Ele diz que Ele é o único caminho e que ninguém vai a Deus senão por Ele. E Ele diz que somente Ele é o caminho para levar o homem a Deus. Os homens podem ser usados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho, a mensagem de Cristo ao mundo. Mas nunca, os homens nunca poderão ser Cristos e nem substituir Jesus Cristo na revelação da mensagem do mundo. Por isso, Satanás tem levantado muitos falsos Cristos, tentando dizer que eles são o Cristo e que têm a mensagem de Deus para o mundo. Preste atenção nisso. Os homens de Deus
estão aqui para levar a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus Cristo, mas nunca para tomar o lugar de Cristo na terra, e nunca para dizer que eles são Cristo. É verdade que muitos não dizem que são Cristo, mas pelo modo que eles vivem, dá a impressão que a mensagem que eles passam, e que é que Cristo é eles, é que Deus é eles, tudo gira em torno deles. Você conhece alguns assim? Você tem visto alguns assim no mundo? Você tem visto até mesmo dentro da igreja? Alguns que parece que eles é que são Cristo, e que não são servos de Cristo, e que estão aqui para levar a mensagem de Cristo ao mundo. Queridos, Deus está dizendo para nós, nos últimos dias eu só falei e só falo através do Filho, e acabou. Não busque revelação de outro meio, de outra fonte, de outra forma, porque eu só falo através do Filho. Aleluia! Aleluia! Segunda coisa, queridos, que esse capítulo de Hebreus revela sobre a pessoa de Jesus. Ele diz que, e esses textos aí que eu citei, Jesus dizendo que ele é o verbo, está lá em João 1, no princípio era o verbo, ele falando, o verbo era Deus, estava com Deus, a palavra, verbo é palavra, então a palavra é Jesus. Ele diz, eu não faço as obras, se eu não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas eu faço as obras do meu Pai. Crede pelo menos nas obras, para que acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. E daí Filipe fala, Senhor, mostra para nós o Pai, nós queremos conhecer Deus. E Jesus fala, Filipe, tu não crê que o Pai está em mim e eu estou no Pai? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz a obra, é quem fala. Jesus diz, Filipe, a palavra que eu tenho pregado, o evangelho que eu tenho pregado aqui na terra, o que eu tenho feito, não é de mim mesmo, é do Pai que está em mim, eu sou a revelação do Pai. A palavra que eu entrego aqui na terra é do Pai, é do meu Pai, eu sou a transmissão, eu sou a palavra, eu sou a mensagem, para levar Deus e o pensamento de Deus para o mundo. Então Jesus está mostrando nesse capítulo, isso está em Mateus, capítulo, aliás, Evangelho de João, capítulo 4, capítulo 10, capítulo 14, e vocês não precisam se preocupar com esses textos, porque eu vou pregar esse resumo e vou colocar no grupo da igreja, com todos esses textos, para vocês lerem depois com calma na casa de vocês. Queridos, mas o escritor aos Hebreus fala a segunda coisa sobre a pessoa de Jesus. A primeira coisa é que Jesus é a palavra, é a mensagem, é a revelação de Deus ao mundo. Segundo, o escritor aos Hebreus diz que Jesus é o Filho de Deus e como Filho é o herdeiro de tudo. Olha só, versículo 2. É o Filho a quem constituiu o herdeiro de tudo. Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o herdeiro de tudo. Jesus é dono do céu, Jesus é dono da terra, Jesus é dono de tudo que há na terra, de tudo que há no céu, e mais ainda, Jesus é dono de todos os seres criados. Jesus é dono de anjos bons, Jesus é dono de anjos maus, Jesus é dono de todos os seres humanos, bons e ruins, Jesus é dono de animais, plantas, montanhas, mares, sol, lua, estrela. Jesus Cristo é dono de tudo que existe, seja as coisas visíveis, seja as coisas invisíveis. Tudo é dele e foi criado por ele e para ele. Olha o que diz Colossenses. Ele diz assim, porque nele... Aliás, ele começa dizendo assim, em quem, falando de Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, em Jesus, o qual ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem de Deus.
o invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus e as que há na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Aleluia! Jesus Cristo é o Filho que é herdeiro de tudo que Deus criou e de tudo que Deus é dono. E Deus é dono de céus e terra. E Jesus Cristo é dono de tudo. Você conhecia Jesus assim? O seu Jesus é grandioso assim? Você enxergava Jesus com a grandiosidade dessa? Criador e dono de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Aleluia! Aleluia! Mas Jesus, além de herdeiro e dono de tudo, Jesus é o Criador de todas as coisas. Você sabia que foi Jesus quem criou tudo? Vocês sabiam? Olha aí o Hebreus. A quem constituiu herdeiro de tudo? Já falamos, Jesus é herdeiro de tudo que é de Deus. Por quem também fez o mundo? Deus fez o mundo através de Jesus Cristo, o Filho. Jesus é o Criador de todas as coisas. Jesus é o Criador de todas as coisas. Está aí o Hebreus dizendo: constituiu o herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo. Olha João 1:1, o que diz? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo, o Filho, estava no princípio com Deus, ele era Deus, ele fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ele. Tudo foi criado por Jesus Cristo. Portanto, meus queridos, Jesus Cristo é Deus e é o Criador de todas as coisas. Jesus não é apenas um profeta, Jesus não é apenas alguém que operou milagres, Jesus é Deus e é Deus Criador de todas as coisas. Aleluia! A igreja, nós cristãos, precisamos enxergar quem é Jesus Cristo. Precisamos ter a visão alargada para a pessoa de Jesus. Aleluia! O texto também de Colossenses, que eu já li no anterior, diz assim: porque nele Jesus, foram criadas todas as coisas, as que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, trono, dominações, potestade, principado, ou seja, espíritos, tudo que existe, visível e invisível, foi criado por Jesus e para Jesus. Meus queridos, quarta coisa sobre Jesus. Jesus Cristo não é apenas o herdeiro de tudo, não é apenas o Criador de todas as coisas, Jesus Cristo também é o sustentador de todas as coisas. Está em Hebreus, capítulo 3, versículo 1, versículo 3. Versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus Cristo não só cria, mas sustenta, mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Meus queridos, vocês já prestaram atenção que as coisas que o ser humano cria desaparecem, vai desaparecendo? Vai desaparecendo, vai estragando, vai enferrujando, vai ultrapassando e a gente vai jogando no lixo. Quanta coisa aí que era tão importante há 20, 30 anos atrás que hoje está no lixo. Não serve mais, ultrapassou, estragou, venceu, caducou. As coisas que Deus cria não caducam. Aleluia. Aleluia. Céu está aí, eu não sei quantos mil anos. Sol nasce no leste e põe para cá todo santo dia. Estrela, lua, os mares, as montanhas, as rochas, está tudo aí. Sabe por quê?
ele não só cria, ele mantém, ele preserva. Ele sustenta pela sua palavra todas essas coisas. Até nós, seres humanos, a nossa existência. Ele não só cria, ele mantém a nossa vida. A Bíblia diz que se Deus tira o nosso fôlego de vida, nós vamos embora. Então é Ele que mantém a nossa vida e a vida dos seres vivos. É Deus que mantém. O escritor falou nisso. E olha que versículo bonito também. O João 1 diz que no princípio era o verbo era Deus, e ainda acrescenta, nele, no verbo, em Jesus, estava a vida, e a vida era e é a luz dos homens. Em Jesus está a vida. Por isso ele pode dar vida e manter a vida, porque a vida está nele. Ele é a vida e a vida está nele. Por isso ele pode dar e pode tirar, porque a vida está nele. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Nós temos luz, nós temos vida, porque Deus nos dá. Mas quem que é o autor da vida? Jesus. E quando a vida termina aqui? Sabe o que Jesus disse? E disse-lhe Jesus, quando estava falando com as irmãs de Lázaro, pela morte de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e que crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Aquele que crê em mim, nunca morrerá. Ué, mas as pessoas não morrem? Morrem. Mas para Jesus não existe morte. Aliás, quando foram visitar Lázaro, quando falaram que Lázaro tinha morrido, Jesus fala para os discípulos, vamos visitar o nosso amigo Lázaro, porque ele está dormindo. Vamos visitar o Lázaro, ele está dormindo. E os discípulos falaram assim, se está dormindo é só acordar. Alguém dá um grito lá que ele acorda. Aí Jesus falou, meninos, o Lázaro morreu. Não é um grito de vocês que vai acordar o Lázaro. Só que para mim, o Lázaro está dormindo. Porque para Jesus não existe morte, porque Ele é a ressurreição e a vida. A morte é só uma passagem dessa para outra. A vida continua. A vida continua. E sabe o que Ele disse mais sobre isso? Sabe o que Ele disse mais? Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não vai entrar em condenação, passou da morte para a vida. E em verdade vos digo que vem a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também assim o Filho tem a vida em si mesmo. Aleluia, Deus tem a vida nele, e o Filho também tem a vida nele, e aí ele diz o seguinte, assim como o Pai tem a vida nele, eu também tenho a vida em mim, e deu ao Filho o poder de exercer o juízo, porque é Filho do homem, e também, mais que isso, não vos maravilheis, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho do homem, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. A vida continua. Ela pode terminar por um período nessa esfera chamada Terra, mas ela continua. E um dia, todos os seres humanos ressuscitarão para prestar conta com Deus. Quem fizer o bem, ressurreição da vida eterna. Quem fez o mal, ressurreição da condenação. Quem não creu em Cristo, quem não aceitou Jesus. Então, Jesus Cristo é o sustentador da vida. A vida é eterna. As coisas de Jesus, de Deus, é eterna, são eternas. Queridos, o quinto, Jesus Cristo é quem irradia a glória e a imagem de Deus. Olha o que o Hebreus fala. Jesus é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Jesus é quem irradia, quem expressa a imagem de Deus e a pessoa de Deus. Assim como o sol irradia o calor para o mundo,
e a luz para o mundo. Assim é Jesus Cristo, é Ele que irradia Deus para nós. É Jesus Cristo que irradia, que comunica, que manda Deus para a humanidade. É o que Hebreus está dizendo, que Jesus é quem expressa, é o resplendor da glória de Deus e quem expressa a imagem de Deus. Radiação é a propagação da energia de um ponto para outro. O Sol irradia energia para o mundo. Jesus Cristo é quem irradia a glória de Deus, a imagem de Deus para o mundo. Por isso ele diz que Ele é a luz do mundo. Ele é que irradia, propaga, transmite para o mundo a imagem e a glória de Deus. Basta olharmos para Cristo e vamos ver Deus e vamos conhecer Deus. Isso é Jesus. Por isso Ele veio ao mundo, para irradiar Deus ao mundo. O mundo não conheceu Deus, mas conhece Jesus. Então, e Jesus diz que quem vê Ele vê o Pai. Então quem viu Jesus vê Deus. E ninguém vai poder dizer que não viu Deus, porque Jesus é a imagem de Deus. Jesus é a imagem de Deus. Queridos, não é anjos, não é santos, não é pessoas que irradiam Deus para o mundo, mas é Cristo que irradia a glória de Deus para o mundo. É Jesus que irradia a glória e a imagem de Deus para o mundo. Jesus disse assim: se vocês conhecessem a mim, conhecerias o meu Pai. E desde agora já o conheceis e tendes visto. E aí Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quem quiser ver Deus é só ver Jesus. Quem quiser conhecer Deus é só conhecer Jesus. É Jesus que irradia ao mundo Deus, a imagem de Deus, a glória de Deus, assim como o sol irradia luz e energia para o mundo. Esse é Jesus. E último, Jesus é Deus e é Rei. Jesus é Deus e é Rei. O mesmo texto fala sobre isso. Jesus Cristo é Deus, é Rei, possui um trono, está reinando até destruir todos os inimigos para estabelecer o seu reino de justiça, de verdade e de paz. Olha o que diz Hebreus, agora no capítulo 1, versículo 6, aliás, versículo 8, mas do Filho diz Deus, do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e de justiça é o teu trono, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus inimigos. E tu, Senhor, permanecerá de eternidade a eternidade. No princípio fundaste céus e terra. Eles vão perecer, eles vão desaparecer, céus e terra, vão se enrolar e vão desaparecer, mas os teus anos não se acabarão e não terão fim. E não terão fim. E por isso Deus disse para Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos seus pés. O Filho agora está entronizado. Jesus agora está entronizado, está no céu, entronizado, ao lado do Pai, reinando com o Pai, esperando até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés, para que Ele possa estabelecer seu reino de paz e justiça na terra.
Queridos, por que só Jesus Cristo? Por que só Jesus Cristo foi escolhido para Deus, para ser o Salvador do mundo? Um outro ser, uma outra criatura? Deus não podia ter escolhido um homem importante, um profeta? Deus não podia ter escolhido um anjo importante? Por que Deus escolheu o Filho? Por que o Filho é tudo isso que nós vemos? Por que Ele é tudo isso? Por que o Filho foi escolhido, não obstante um Deus tão grande como esse, para ser o Salvador do mundo? Por quê? Numa próxima oportunidade, eu quero compartilhar algumas coisas que Hebreus revela, porque Jesus Cristo é o único que pôde e pode salvar. Lá no livro de Apocalipse, registra um livro selado. João vê lá no céu um livro selado, com 7 selos, e ninguém conseguia abrir aquele livro. E as pessoas choravam, porque ninguém conseguia abrir aquele livro. E de repente alguém falou, tem um que pode abrir, é o leão da tribo de Judá. Ele pode abrir o livro e desatar os selos e revelar o que está escrito dentro do livro. E o escritor do Apocalipse diz o seguinte, olha o que o escritor diz. E veio alguém e tomou o livro que estava na destra, na mão direita do que estava sentado no trono. Era um livro na mão direita de Deus, Deus sentado no trono. E tomando o livro, os 4 animais se prostraram diante do trono, e choravam muito, e muitas pessoas choravam porque ninguém era digno de abrir o livro. E alguém disse, João, não chores, porque o leão da tribo de Judá, o raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar o seu selo. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais, um ser vivente, e dentre os anciões, um cordeiro que tinha sido morto, tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, que estão sobre a terra. E tomou o livro da mão do que estava, na mão direita do que estava sentado no trono, e os animais se prostraram diante do trono, com harpas na mão, com salvas na mão, começaram a adorar e cantar um cântico novo, dizendo, digno és, Senhor, de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus, povos de todas as tribos, nações e língua, e os fizeste reis e sacerdote, e reinaremos sobre a terra com Cristo. Aleluia! Na próxima oportunidade quero falar sobre isso, porque Jesus tem todo esse poder, e porque que só Ele pode salvar, e porque foi Ele escolhido para morrer no lugar do pecador, e porque que só o sangue dele tira pecado. Nós vamos ver isso numa próxima oportunidade. Amém? Amém. Queridos, vamos ficar em pé.